Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vim trazer um vídeo falando sobre as conexões de almas ou mais exato, companheiros de almas. Eu resolvi trazer esse vídeo hoje porque hoje é o dia dos namorados, né? Mas não importa o momento que você está assistindo esse vídeo, porque eu vim trazer uma reflexão que eu tive hoje acerca de um atendimento, falando um pouquinho sobre os companheiros de alma. Então é um vídeo diferente, é um vídeo que eu tô trazendo em especial essa data pra gente falar um pouquinho das conexões. E eu não estou falando apenas das conexões que estão dando certo. Nesse vídeo a gente vai falar extremamente daquelas conexões que muitas vezes acabam e a gente, por puro ego ou muitas vezes apego, a gente quer que aquilo desenvolva, quer que aquilo continue e muitas vezes, talvez aquela pessoa, ela entrou na nossa vida com uma missão. E quando a missão dessa pessoa acaba na nossa vida, quanto mais a gente tentar prolongar o processo da pessoa na nossa vida, mais a gente vai se frustrar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente tem 3 termos que designam as conexões: chamas gêmeas, almas gêmeas e os companheiros de alma. Então a partir desse vídeo, ele não vai ser para explicar com exatidão o que é almas gêmeas, chamas gêmeas e companheiros de alma, mas a gente vai focar exatamente naquela pessoa que muitas vezes na nossa vida ela esteve no momento que ela deveria estar. A missão que ela teve naquele momento e depois dali acabou. E aí aqueles relacionamentos ou aquela situação onde você espera a pessoa voltar e muitas vezes o tempo vai passando e ela não volta. Porque quem sabe ela teve um papel muito importante naquele momento de estar com você. Quando a conexão ou a missão, melhor dizendo, acaba, cada um toma o seu rumo na vida. Então muito aqueles relacionamentos que as pessoas tiveram um relacionamento muito intenso, chegaram a casar, ter filhos, depois se separam e nunca mais voltam e ficam, né, assim, é como se tivesse realmente existido uma história e essa história depois ela acaba. Então é sobre essas conexões que a gente vai falar. Se você tá vivendo ou já viveu uma conexão dessa, comenta aqui embaixo. Então os companheiros de alma é basicamente isso, são pessoas que vieram nessa jornada com uma missão, com um propósito, sim, porque lembra daquela frase, Deus não une pessoas, Deus une propósitos? Cada pessoa que passa na nossa vida, ela tem um propósito, ou para nos conectar com a nossa verdadeira origem, ou para nos levar no nosso verdadeiro caminho. Então muitas pessoas que passam pela sua vida na área amorosa ou nas amizades, elas estão ali como se fosse um desvio para aquele caminho que você já deveria seguir. Então pode reparar quantas pessoas na sua vida hoje trouxeram você até o lugar que você está, mesmo com as vitórias e com as dores. Então aquelas pessoas que te fizeram mal, elas também levaram você mais perto do teu propósito. Se você parar para ver a vida dessa forma, você vai compreender que nós não estamos aqui por acaso e ninguém passa na nossa vida à toa. Muito pelo contrário, as pessoas passam porque elas têm uma missão de nos levar para perto do nosso propósito. E quando é uma pessoa que realmente é uma conexão, advinda de outra vida, que é aquela coisa que todo mundo romantiza, né? A gente tem que tomar cuidado para não romantizar almas gêmeas, chamas gêmeas, porque geralmente são relacionamentos muito difíceis. Porque pensa comigo, se precisou de mais de uma vida para vocês atingirem um propósito juntos, será que vocês não voltaram novamente porque talvez na outra vocês não atingiram? Então qual a chance dessa vocês conseguirem atingir? E muitos acabam fracassando por ser algo tão difícil de unir, né, por conta da questão do mundo material, porque se fosse no plano espiritual seria algo assim mais suave, né? Eu imagino muito o plano espiritual como um processo de cura da nossa consciência. Então quando nós curamos a nossa consciência lá, obviamente que a gente entende que para passar para a próxima fase da nossa consciência, nós precisamos passar por esse mundo aqui. Então, quando a gente passa por esse mundo, a gente vai conhecer várias pessoas e numa dessas a gente vai reencontrar algum companheiro de alma ou alguém que realmente foi uma grande ligação. Só que aí para e pensa, né, junto comigo. Se precisa unir novamente, porque não ficam juntos, geralmente tem uma dificuldade tão grande de ficar junto essas pessoas que acabam realmente tendo aquele colapso, né? E aí acaba ocasionando o que a gente vê de monte por aí: separação, divórcio, briga, briga por causa do cachorro que não fica na casa, enfim. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas compreendem que cada pessoa na nossa vida, seja ela dessa existência ou de uma existência anterior, ela tem um propósito. E esse propósito, ele não é eterno, como muitos pensam.
ele é temporário, mas esse temporário pode ser 1, 2, 3 existências, vai depender muito, né? Do nível de consciência e evolução de cada ser. Quando você encontra, então, a sua outra metade da laranja e vocês atingiram o propósito já, né, estabelecido, essa conexão e viveram isso profundamente, vocês voltam, então, como essas almas que unem, sabe? E que se juntam e não separam mais. Só que vai existir aquelas pessoas que você teve uma dificuldade anterior. E essas pessoas geralmente se destacam porque é muito intenso logo no início e depois esfria e não volta mais. E aí uma coisa que hoje a espiritualidade tocou meu coração para falar para vocês. Eu trato muitas pessoas com esse problema, esperando o ser amado voltar, esperando aquela pessoa voltar, mas quem sabe aquela pessoa ela foi importante para você, mas naquele momento, a partir daqui você tem outro propósito, você tem uma outra jornada para trilhar. Se você querer puxar essa pessoa lá de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou até 1 ano atrás, não vai compatibilizar, digamos assim, ter aquela compatibilidade com o teu momento atual. Então imagina você que tem um ex ou uma ex, que você teve uma vida, uma família, aí vocês se separaram, cada um foi pro seu lado. Imagina comigo, já tá tudo superado entre vocês, tá? Não é aquele cordão, né, que vai e volta elástico, sabe? Bumerangue, não. Eu tô falando daquela conexão que você sabe que já encerrou, acabou. Casaram, tiveram filhos, tudo mais, mas acabou, cada um seguiu sua vida. Hoje você está com novas pessoas, a pessoa também. Imagina por um segundo voltar com aquela pessoa, como não faria sentido, sabe? Parece que aquela pessoa foi importante naquele momento pra você. Hoje, se ela voltasse pra sua vida, talvez não seria a mesma coisa, seria uma coisa meio, sabe? Então é sobre isso. Esses são os companheiros de alma, as pessoas que vieram com uma missão. Quando a missão delas acaba, só resta desconectar. Por quê? Porque se você insistir em conectar, serão duas realidades diferentes. Então, uma realidade que foi aquele tempo e a realidade que você está lutando para conseguir agora. Então você consegue ver como tentar voltar para um passado que talvez já cumpriu a missão não vale a pena? Ou vale mais a pena ainda você lutar por você, reconstruir o seu amor próprio, encontrar um companheiro que está compatível com você nesse momento? Então eu acredito que isso é bem mais viável. Quantos de vocês aqui podem ter um ex, uma ex, que hoje você não faz mais... Olha, só de imaginar voltar com essa pessoa não faz sentido. Parece que não cabe dentro da tua realidade. Por quê? Porque essa pessoa passou na sua vida exatamente no momento que ela deveria passar. Ela deixou o propósito dela ali com você e vocês seguiram cada um com o seu próprio propósito. E eu acho isso muito bonito. Quando a gente encontra conexões que por mais que nos edificam ou nos destroem, elas sempre deixam algo pra gente evoluir. E falando além dessa questão dos companheiros de alma, quanto mais você insistir por ego, por apego, por querer, mais longe da evolução você vai estar e mais perto do problema você vai estar. Porque na espiritualidade, quando você não quer evoluir, o problema tende a se repetir várias e várias vezes e você acredita que não, eu amo a pessoa. Não, às vezes você não ama mais, porque você já encerrou a missão. Às vezes você só está apegado. Então você precisa largar esse apego, construir um novo sentimento dentro de você para não voltar para esse apego e aí você evolui. E aí você está pronto para o próximo estágio, que seria então um novo amor, uma nova, né, perspectiva sobre relacionamentos. E aí lá na frente, quando você estiver vivendo esse novo amor, você vai olhar para trás e você vai pensar, meu Deus, não faz sentido mais. Eu era doente por aquela pessoa, mas agora não faz mais sentido, essa pessoa está na minha vida. Então são as fases que a gente tende a viver encarnados aqui nessa vida. Só que muitas pessoas, por conta dos sentimentos ou frequências menores, inferiores, aquelas que não deixam a gente evoluir, elas acabam presas a uma situação que aconteceu há 10, 20 anos atrás. E essas pessoas ficam paradas no tempo. E ficar parado no tempo é uma das piores sensações. Por quê? Porque você tá ali esperando a pessoa voltar para sua vida, sendo que ela já cumpriu com a missão dela na sua vida. Você fica ali esperando enquanto ela vai vivendo a vida dela. Quem tá passando por isso, gente? Porque esse vídeo talvez é para despertar você a nova vida que você tem pela frente. Por mais que seja a mesma vida, você pode mudar a sua realidade quantas e quantas vezes você quiser. Você pode reconstruir o seu futuro quantas e quantas vezes você quiser. Mas reconstruir o futuro, encontrar um novo amor, uma nova ligação, uma nova conexão, ou até mesmo dar espaço para a sua alma gêmea chegar, ou para a sua chama gêmea chegar,
Você precisa sair desse estado de vou esperar por ele ou por ela, porque é aquela pessoa que eu quero. Quem sabe aquela pessoa que você quer, que já tá seguindo a vida dela, que já construiu uma família nova, que já tá lá pra lá de Bagdá, essa pessoa nem lembra mais que você existe. Essa pessoa não pensa mais em você como você pensa nela. E aí que entra a questão desse vídeo, né? Se você tá vivendo uma situação onde você passa os anos e você não consegue esquecer essa pessoa, a sua vida parece que parou no tempo, no momento que você se separou dessa pessoa, você precisa cortar esse cordão. Porque quem sabe essa missão não é mais sua. Se você continua insistindo numa pessoa que talvez já teve a missão dela, qual foi a missão? Recapitula aí, o que essa pessoa te ensinou? O que essa pessoa contribuiu, seja de positivo ou negativo, para a tua evolução? Essa é a missão dessa pessoa. Ah, mas essa pessoa me destruiu. Eu não vejo a hora de voltar porque eu quero destruir ela. Não tem. É só uma dívida a mais com o destino. Então você que está vivendo essa situação, quem sabe esse vídeo é para você abrir o seu campo intelectual, para você refletir. Se você ainda sente algo, tudo bem, sentir é normal. Não tem como esquecer algo que foi muito intenso, não é mesmo? Agora, querer viver por aquilo, querer uma resolução para aquilo, sendo que talvez a resolução já aconteceu, porque foi aquele período lá, não foi esse período aqui, faz com que você fique só estagnado no tempo. E aí você vê a vida da pessoa correndo, a vida da pessoa fluindo, a pessoa fazendo isso e aquilo, você ali esperando. Enquanto isso, essa pessoa pode estar fazendo planos com outra, planos que não cabem mais a vocês. E vice-versa, ser amado pode estar fazendo isso com você também, né? Só que o que eu digo pra vocês é sobre isso. A gente precisa aprender a encerrar ciclos, porque os ciclos foram necessários naquele período. A mesma coisa que eu falei anteriormente de você pensar numa pessoa que já viveu a vida dela. Por exemplo, aquele amor da adolescência que você conheceu, foi muito legal, foi intenso. Imagina hoje, com seus tantos anos, você voltar para aquela pessoa, como seria? Não dá sabe aquele sentimento, aquela retórico, sabe? Ah, não, imagina. É isso, porque aquela pessoa já cumpriu a fase, a etapa que deveria na sua vida. Então, pense comigo, se você está no processo ainda de sofrimento absurdo por alguém que já se foi da tua vida, qual que é o processo que você tem que respeitar? O de cura. Se curar completamente. E como que se cura? Sem voltar para o passado, sem querer estar lá. O momento que você cura é muito importante, porque é o momento pós a cura que vem a superação. Então, quando você se cura, é porque você está naquele momento de detox. Não procuro, não vejo, não quero saber, não quero ouvir. Esse é um momento de cura. Vai doer? Vai. Mas pelo menos vai me curar. Quando você curou, você supera. Então você já consegue falar, você já consegue ver e não sentir mais nada. E aí que entra a sua nova chance. A nova chance de você encontrar uma nova metade da laranja que vai vir. Talvez não para sempre, mas para cumprir outro propósito na sua vida. Lembra do que eu falei no início desse vídeo? Cada pessoa que entra na nossa vida, ela entra para nos levar mais perto do nosso propósito. Então não existe uma regra de que uma pessoa só para a vida toda. Pode existir 10, 20, 30, vai depender do teu nível de evolução. Eu costumo dizer, pessoas muito evoluídas, elas se casam pouco, elas têm poucos relacionamentos. Por quê? Porque elas não precisam de vários relacionamentos para aprender. Pessoa que vive em relacionamento, passa por aqui, passa por ali, quando vê, conquistou o mundo todo e não deu certo com ninguém, são pessoas que precisam ainda mais de evolução, precisam mais de aprendizado, por isso que sofrem. Só que muitas delas a gente consegue perceber que elas não sofrem. Aquela pessoa que é pegadora, por exemplo, ela não sofre por ninguém. Por quê? Porque ela ignora o processo da cura. Quando a pessoa eu sou pegadora, eu não fico com ninguém, não namoro, eu só quero pegar geral, essa própria pessoa, ela faz isso como um meio de manipular o processo de cura. Porque a gente sabe que o processo de cura, ele machuca. Porque para passar pela cura, você precisa passar pela dor. Eu já falei isso em outros vídeos. O processo de cura é passar pela dor. Ela vai doer, vai machucar, mas ela vai cicatrizar e ela vai sarar. Só que as pessoas que gostam de pegar geral, de pular de galho em galho, são pessoas que ignoram o processo da cura. E essas pessoas vão precisar de muitas e muitas existências para que elas possam evoluir e atingir os seus propósitos. E eu não falo de pessoas entrando na sua vida por um propósito seu. Eu falo que você também é um propósito na vida de alguém. Querendo ou não, você ensinou, ou você talvez trouxe lições pesadas para alguém, e essa pessoa, por meio de você, que ela vai ver se ela aprendeu ou não. Olha que interessante, né, gente? Então hoje, quando eu estava consultando, hoje foi um dia de muitos atendimentos,
Me veio muito de gravar esse vídeo para vocês. Se você aceitou que aquela pessoa foi uma missão na sua vida naquele período, você consegue passar por esse processo. Eu diria que quem entende isso já superou. Agora, aquela pessoa que entende, né, digamos assim, compreende, não, realmente, mas eu quero tanto que ele volte, eu quero tanto que ela volte, essa pessoa ainda não passou pelo processo de cura. Enquanto as pessoas vão precisar entrar na vida dessa pessoa para ensinar ela a se amar. Lembra que cada pessoa é um propósito na nossa vida? Ou uma lição para nos levar mais perto do caminho certo? Então, quantas pessoas entram na sua vida? Quantas pessoas saem da sua vida? As que saem, elas entraram no momento que elas precisavam. Mesmo que foi por 1 segundo ou 10 anos, ela entrou no momento certo, no tempo certo. Mas se você ficar prendendo pessoas na sua vida, você vai ficar estagnado, você não vai sair do lugar. E aí você vai ver a vida delas girar, a vida delas andar e a sua vai ficar ali parada. Então reflitam sobre isso. Se vocês quiserem, façam um caderninho assim, companheiros de alma, almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu vou trazer um vídeo mais sobre isso, mas se você reconhece algum companheiro de alma, que foi aquela pessoa temporária, mas que veio para te ajudar, coloca o nome da pessoa, entenda isso, saiba repartir dentro de você o que essa pessoa foi para você. Faça o processo se você precisar se curar, faça o processo de passar pela cura. E depois você supera. E ao superar, você dá abertura para novos caminhos. E possivelmente um novo amor, que pode ser aquele amor mais duradouro, aquela pessoa que já vem mais compatível com você. Pessoas que se curaram primeiro têm mais chances de viverem para sempre ao lado de alguém que também está curado, que também está completo. Então, isso que é o bonito, né, gente? Pessoas dispostas se atraem, as dispostas a quê? A viver uma vida de cura, de união, de reciprocidade. E geralmente você vai encontrar união, reciprocidade, sinceridade, honestidade numa pessoa que está curada. Porque pessoas machucadas tendem a machucar. Pessoas mal resolvidas tendem a deixar a sua vida mal resolvida. E no momento que você se cura de toda aquela ferida e supera, porque a superação é importante, não adianta só curar, tem que superar. Tem que poder voltar a falar sem chorar, voltar a relembrar sem remoer. Isso é o superar. Você vai encontrar alguém que também já superou uma história e que também teve que subir aqueles degraus que você subiu. E juntos vocês estão uniformes, vocês conseguem ir equilibrados para o sucesso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas queridas, para elas também terem esse conhecimento, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.